Aí ele fala: porventura vocês não sabem que foram os ricos que oprimiram os pobres? Você não sabe que Deus escolheu os pobres deste mundo para tornar ele rico na fé? Aqui até parece que Deus tem algo contra uma pessoa rica, tão somente pelo fato da pessoa ser rica. E não é. Por que eu sei? Não só por essas passagens. Por exemplo, Jesus, ele contou uma parábola, tido na Bíblia como uma parábola da Santa Ceia, onde ele mandou seus servos: vocês vão, procura todos, buscam todos para participar do meu banquete. E os servos foram. E o primeiro grupo a ser convidado foram os bem-sucedidos financeiramente. E todos reprovaram. Eu tenho uma junta de boi para cuidar. Eu tenho isso para cuidar. Essa parábola, Jesus contou, tinha como finalidade denunciar como as pessoas trocaram a vida, a salvação que ele representava pelas coisas do mundo. Então o problema não estava no dinheiro. A Bíblia diz, de Gênesis Apocalipse, Deus ama dar prosperidade ao seu povo. Os patriarcas eram homens bem-sucedidos, desde Abraão, Isaac e Jacó. Deus ama dar prosperidade ao seu povo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque esse homem será bem-sucedido, riqueza e fazenda haverá em sua casa. Quanto ao homem que Deus ama, Deus deu riqueza. Então, Deus não tem nada contra a riqueza. Mas a partir do momento que a riqueza passa a ser o seu Senhor, então não é a riqueza em si. Jesus convidou o jovem rico. Ou seja, o jovem rico chegou para Jesus e disse: o que eu faço para herdar a salvação? Jesus disse: conhece a lei? Jesus: eu não só conheço, como obedeço desde o princípio. Então só te falta uma coisa: vai, vende tudo que tu tem e vem, segue-me. O jovem rico baixou a sua cabeça. Por que você acha que está na Bíblia e logo jovem rico? Veja, aquele jovem literalmente, diante de todos, deixou de obedecer ao Senhor Jesus, valorizando mais a sua riqueza. Então, o ponto de reprovação está em dar à riqueza o valor de Deus, o atributo de Deus. Foi a partir dali que Jesus falou sobre servir a Deus e a Mamon. Aí você vê a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, em uma outra ocasião, não foi muito distante, você vê que está até na sequência do jovem rico, um homem chamado Zaqueu. Aquele homem era rico. Aquele homem fez um esforço de subir sobre a árvore, interessado em ver sobre Jesus. Olha o que Jesus disse: Zaqueu, hoje mesmo convém, chegou salvação em tua casa. Aquele homem era rico. Veja, aquele homem, contrário do jovem rico, disse: Senhor, se porventura a minha riqueza resultante de desfraudar, de roubar, eu vou devolver 4 vezes mais. Então veja, Jesus disse: não, eu não vou te aceitar porque tu é rico. Não! Então veja o comportamento correto. José de Arimateia era um homem rico. Abraão era um homem rico. Isaac era um homem rico. Jacó era um homem rico. Salomão era um homem rico. Davi era um homem rico. E nenhum deles foram reprovados apenas por ele ser rico. Agora, vamos lá, bem aqui tem um X. No tempo de Jesus, tinha aquela cultura, ou Jesus veio na cultura, que é o mesmo tempo que o Novo Testamento começou a ser escrito. Veja só, a cultura quem era rico porque era agraciado por Deus. A riqueza era sinônimo de ser abençoado por Deus, de ser um homem santo, de ser um homem que Deus aprovava. Enquanto quem era pobre, doente, era sinônimo de ser uma pessoa amaldiçoada, de ser uma pessoa que Deus estava reprovando o seu comportamento, a sua vida. Então quem era rico, sinônimo que estava fazendo o que era certo, era um homem de Deus. Quem era pobre, então, o que aconteceu?
Os homens foram se manipulando, os donos do poder, poder eclesiástico, poder político, foram se corrompendo, até chegar a um ponto de desfraudarem, de literalmente roubarem, mas continuava desfrutando dessa aprovação comum, dessa aprovação das pessoas, desse conceito, dessa cultura, que só era rico porque era homem de Deus, e o pobre só era pobre porque ele estava sendo amaldiçoado. Então, foi por causa disto que Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. Veja, o Lázaro e o rico, um estava na porta do outro. Qual é o recado? O recado é melhor ser pobre desde que creia em Deus e tenha a salvação, do que ser rico e perder a salvação. Outro recado não está vendo esse homem nesse palácio? O que fez esse homem estar nesse palácio foi o que ele tirou desse. Então veja que no juízo os dois estavam juntos, porque é isso que irá acontecer. Todas as vezes que alguém enriquece, não fruto do seu temor a Deus, não fruto da justiça, mas fruto do desfraudamento, aquele que foi desfraudado é o que será o julgador dele. Em Lázaro, o rico mostra exatamente sobre isso. Que é por causa disso que Tiago diz: não sabeis que são os ricos que levam os pobres, vocês, para o tribunal? Não sabeis que Deus escolheu os pobres desse mundo para tornar ele rico na fé? Então o tempo passou, a cultura inverteu. Hoje a cultura está em tudo. A igreja tem quantos membros? 10 membros. O pastor está de sandália? Esse pastor é homem de Deus. Esse pastor é humilde. Este pastor é simples. Esse pastor é homem santo. Olha a cilada do diabo. Esse pastor, que é simples, que é santo, porque anda descalço, ele jamais poderá dar muito fruto, ganhar ou potencializar seu dinheiro. Está vendo a armadilha por trás? E ao mesmo tempo está endeusando a pobreza, endeusando a falta. Então, os dois extremos, tanto de achar que o rico é rico porque estava desfrutando da comunhão, e achar que o pobre, por ser pobre, é mais santo do que tem, os dois extremos estão errados. Porque quem é rico não será salvo e não será condenado por ser rico. Quem é pobre não será salvo ou será condenado por ser pobre. Tem rico honesto, tem pobre desonesto. Tem pobre honesto, sim, que serve a Deus com sua falta, sim. Não é a riqueza nem a pobreza que vai definir se a pessoa é ou não é de Deus. Agora, o rico não pode ser condenado porque é rico. O pobre não pode ser condenado porque é pobre. O pobre, para ser salvo, ele precisa constituir o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso, de fato, de verdade. O rico do mesmo jeito. Porém, na hora de potencializar, de trabalhar, de divulgar, de alavancar, qualquer que seja a entidade física, precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. Talvez aquele rico, literalmente, ele não vai, ele pode servir o senhor lá na sua empresa. E quem é que vai? Geralmente o rico, você vê ou seja, o pobre, você vê claramente que o pobre tem mais tendência de atender o chamado. Você vê isso na parábola da Santa Ceia. Jesus mandou chamar todo mundo, mas os ricos disseram: olha, infelizmente eu não posso ir, tem uma ajuda de boi para cuidar, tem um casamento para mim realizar, tem um convite X, um convite B, e não veio ninguém, a festa ficou vazia. Então Jesus disse: agora vai, chama os pobres, os mancos, os aleijados, e vieram todos, chegam a casa. E quando o rei entrou na casa, não viu um aleijado, não viu um pobre, não viu um manco, todo mundo estava ali com vestes brancas. Entende?